Neste vídeo, nós iremos aplicar o formalismo geral previamente desenvolvido para determinar uma equação para o critério do equilíbrio químico. Nós vamos começar colocando a equação que determina a energia de Gibbs total de um sistema reacional. Nesse caso, nós temos energia de Gibbs total igual ao somatório do número de mols de I vezes o potencial químico de I. Como nós vimos no vídeo anterior, a energia de Gibbs total de um sistema reacional vai passar por um mínimo quando nós encontrarmos o grau de avanço de reação do equilíbrio. Portanto, o que nós vamos fazer com a equação de número 7 é aplicar o diferencial a ambos os lados da equação. Desta maneira, nós temos o dG igual ao somatório do potencial químico de I, dNI. Lembrando que este dNI está relacionado com o grau de avanço da reação da seguinte maneira. Então, o número de mols de I é igual ao número de mols de I que entra no reator, mais o coeficiente estequiométrico de I vezes o grau de avanço da reação. Se nós aplicarmos o diferencial a ambos os lados dessa equação, nós teremos dNI igual a dNI inicial mais o coeficiente estequiométrico vezes o grau de avanço. Dessa maneira, distribuindo o diferencial, nós temos o diferencial de NI inicial. Lembre-se que o número de mols inicial ele é uma constante, então nesse caso o diferencial de uma constante é zero. E aqui nós temos também o coeficiente estequiométrico, que ele também é uma constante, e nós podemos retirá-lo da derivada. Desta maneira, dNI pode ser reescrito como coeficiente estequiométrico de I vezes o d do grau de avanço de reação. Assim, a equação de número 14 fica dG igual ao somatório do potencial químico de I vezes o coeficiente estequiométrico vezes o d do Xi. E agora nós vamos passar o dXi para o denominador do outro lado da equação. Então, como nós vimos, um gráfico de G em função do grau de avanço vai apresentar um mínimo. Portanto, a derivada de dG dXi na condição do equilíbrio deve ser igual a zero. Se essa derivada é igual a zero, então isso implica que necessariamente o somatório do potencial químico de I vezes o coeficiente estequiométrico de I na reação, se nós somarmos para todas I espécies que estão nessa reação química, esse resultado será igual a zero na condição do equilíbrio. Portanto, este somatório nos diz o que acontece com o equilíbrio químico de qualquer reação química. Como o potencial químico pode estar atrelado ao conceito de fugacidade, nós podemos escrever ainda potencial químico de I igual à energia de Gibbs molar padrão de I mais RTLN da fugacidade de I na mistura dividido pela fugacidade de I padrão, e nós podemos acoplar esta informação no somatório que nós deduzimos no slide anterior. Assim, nós temos o somatório da energia de Gibbs de I padrão mais RT ln da fugacidade de I dividido pela fugacidade de I de referência vezes o coeficiente estequiométrico, isso daqui tem que ser igual a zero. E agora eu vou transferir essa equação para uma folha de rascunho para eu mostrar a transformação que nós vamos fazer com essa equação para escrever o critério do equilíbrio químico. Então, esta foi a equação que nós deduzimos até então, e agora eu vou aplicar a distributiva. Então, eu vou fazer a multiplicação deste coeficiente estequiométrico vezes o G de I de referência e também multiplicar por este segundo termo, o RTLN da fugacidade. Então, nós vamos ter um primeiro somatório, coeficiente estequiométrico vezes o G de I de referência, e um segundo somatório, que é o coeficiente estequiométrico RTLN da fugacidade. Lembrando que isso daqui deve ser igual a zero. E agora, no nosso próximo procedimento matemático, nós vamos observar que aqui nós temos o RT
sendo multiplicado por todos os termos do somatório. Então, como o RT é uma constante, nós podemos trazer esse RT para fora do somatório em evidência. Outro procedimento que eu vou fazer é trazer esse coeficiente estequiométrico que multiplica o ln. Então, nós vamos usar uma propriedade do logaritmo, que se você tem algo que multiplica o logaritmo, ele pode ser jogado como um expoente nesse logaritmo. Então, este termo vai para cá. E assim, nós temos a seguinte equação. Somatório do coeficiente estequiométrico vezes o g de I de referência, mais RT, somatório do ln da fugacidade, com o expoente, que é o coeficiente estequiométrico, fazendo essa soma igual a zero. O nosso próximo passo é trazer este termo para o outro lado da equação e dividir toda a equação por RT. Desta maneira, a equação fica com este formato. Muito importante é que você não esqueça deste sinal negativo. Por fim, nós vamos analisar este somatório do logaritmo. Então, basicamente, se nós abrirmos esse somatório, nós teríamos. Então, se nós tivéssemos 3 espécies, nós teríamos o ln da fugacidade de A dividido pela fugacidade de A de referência, elevado ao seu coeficiente estequiométrico de A, mais o ln da fugacidade de B dividido pela sua referência, elevado ao coeficiente estequiométrico de B, mais o ln de C elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Nós podemos usar uma das propriedades do logaritmo para juntar todos esses termos. Então, por exemplo, o ln de A mais o ln de B mais o ln de C, nós podemos reescrever como sendo o ln de A vezes B vezes C. Então, veja que os 3 termos de cima podem ser reescritos com um produtório das fugacidades. Assim, de maneira mais elegante, nós temos o ln de um produtório, veja que o produtório é identificado pelo π maiúsculo, da fugacidade de I na mistura dividido pela fugacidade de I de referência, elevado ao coeficiente estequiométrico, igual a menos somatório do coeficiente estequiométrico de I, G de I de referência, sobre RT. E agora que a gente já fez esse desenvolvimento matemático, a gente retorna aqui aos slides para eu concluir as observações desta equação. Então, a primeira observação é que possivelmente você não tenha trabalhado com muita intensidade a respeito do produtório, mas não tenha medo dele. Se o somatório soma, o produtório multiplica. Então, você observa a equação aqui com o π maiúsculo. Outra observação importante é que este somatório que está do lado direito da equação, ele refere-se ao ΔG padrão de reação. Então, nós podemos trocar aqui pelo ΔG padrão de reação. E ele é muito parecido com o que você já trabalhou nas disciplinas anteriores de termodinâmica ou introdução aos processos químicos com o ΔH de reação. Então, ele tem o mesmo formato e nós vamos utilizá-lo da mesma maneira. E agora, eu deixei para o final a revelação mais importante desta aula. Lembra-se de quando você trabalhou na disciplina de Química Analítica as constantes de equilíbrio? Muitas vezes essas constantes de equilíbrio também são trabalhadas no ensino médio. E geralmente essas constantes de equilíbrio aparecem com este formato. Concentração do produto C elevado ao seu coeficiente estequiométrico C', concentração de D elevado a D' e assim por diante. O que você não sabia até o momento é que essa constante de equilíbrio que relaciona os produtos e reagentes está aqui na equação de número 18. E a constante de equilíbrio é definida justamente como o produtório das fugacidades. Portanto, para determinar a constante de equilíbrio, que é aquela que vai nos acompanhar nas próximas aulas sobre o equilíbrio químico, nós vamos utilizar a equação de número 19. O ln da constante de equilíbrio vai ser definido como menos ΔG de reação sobre RT. E as nossas próximas 2 aulas trarão a utilização dessa equação de 2 formas distintas.
Na aula de número 27, nós vamos aprender a buscar esses dados termoquímicos para calcular a constante de equilíbrio à temperatura de 25 graus Celsius, ou seja, a temperatura padrão da reação. Ainda na aula de número 27, nós vamos ver como a constante de equilíbrio varia em relação à temperatura. Já na aula de número 28, nós vamos trabalhar com o lado esquerdo da equação e, basicamente, voltaremos a utilizar os cálculos de fugacidade na fase líquida e fase vapor. E assim nós encerramos essa aula de número 26 sobre a introdução ao equilíbrio químico. Não esqueça de incorporar essas duas equações no formulário dos seus estudos e se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar o seu joinha. Se ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a equipe do U-Termo vai te ajudar. Muito obrigado pela sua audiência e até os próximos vídeos aqui do curso de Termodinâmica 2 do canal U-Termo.